Me diz aí o teu nome e de onde Bom você dia, é. meu nome é Marcelo. Eu estou falando do interior de São Paulo, na cidade de Itapeva, bem na divisa com o Paraná. Estou aqui na região Itapeva, Itapera, Itapeva. Itapeva, interior de São próximo Paulo. à divisa Legal. com o Paraná, aqui região de Ponta Grossa, Tapetininga. O Marcelo, e tu trabalha com o quê? Então, Luiz, eu trabalho com treinamento empresarial, trabalhando na área de Caramba, palestras em legal. Treinamento empresas, na área de empresarial. produtividade, atendimento ao cliente, vendas, e faz algum tempo nessa área. Legal. E faz tempo que tu me conhece? Tu já me acompanha há É tempo? assim, ó, Faz pouco o tempo? ano passado, no ano passado eu comecei a, eu estava trabalhando na região de Santa Cruz de Rio Pardo, que é o interior de São Paulo, próximo a Ourinhos, e um cliente me perguntou se tinha alguma ferramenta de disque. Até então, na minha simplicidade, não sabia o que era. Eu fui pesquisar sobre disque. Aí eu achei alguma coisa sobre disco ano passado. Só que eu estava tão envolvido com o meu trabalho que eu não tive a oportunidade de fazer um curso. Aí esse ano eu estou fazendo uma formação da faculdade mesmo, e já começando a falar sobre disco, me interessei a conhecer melhor, e aí eu fiz o estou fazendo seu curso. Preciso fazer seu curso. Legal. Então tu tá com a gente aqui no avançado. No caso, tu Estou fazendo fez agora, nessa última comecei, turma. na verdade eu estou fazendo, começando do zero. Como eu não assisti as outras aulas, eu tive algum conhecimento da minha formação que estou fazendo da faculdade, mas é básico. Aí eu comecei a buscar e achei o seu material muito legal para você estudar, entendeu? Legal, legal. E com o conteúdo que tu estás tendo acesso, com a metodologia, de alguma forma tu já enxerga que ela pode te ajudar aí a gerar novos negócios nesse teu trabalho com treinamentos, com produtividade, com vendas, nessa área corporativa, tu enxerga que esse material pode agregar ainda mais para você Sim, no teu porque trabalho? no ano passado eu estava nessa cidade, um cliente perguntou se eu tinha esse serviço. E eu não tinha. Falei, amigo, eu conheço um pouco do DISC, mas ainda não tenho a formação para realizar esse trabalho. Porque tem muita gente que começa a falar e fazer coisas que pegou na internet. Até eu comentei um dia, acho que no privado com você, que eu recebi uma planilha do Excel, falava de DISC e tal. Aí eu falei, aí não é bem isso, né, cara? Então é uma coisa mais profunda. E lá na planilha não tem. Então, fazendo aula, você percebe que é muito mais profundo, é muito mais transformador do que a gente imagina. Então, e, Legal. E então, em que eu posso te bom, ajudar hoje, Marcelo? De que forma vamos eu posso te lá. ajudar hoje? Como eu trabalho com treinamento, eu queria ver como eu conseguiria, no meu treinamento, incluir conteúdo do DISC para apresentar para os funcionários, vamos dizer assim, uma forma de se conhecer melhor, né? Que o autoconhecimento é importante. Então, agora, só que como eu posso apresentar de uma forma simples, que a teoria DISC, e depois, de repente, oferecer para eles a possibilidade de fazer um trabalho de autoconhecimento e melhorar seus pontos fracos e fortalecer seus pontos forte, né? Me fazer um ponto de melhoria e aprimorar a sua capacidade. Seria, acho que, um caminho interessante para o Legal. meu trabalho. Show de bola. Até 2000 até metade mais ou menos aí de 2019, até o final de 2019 ainda, eu realizava muitos treinamentos empresariais, né, voltados para vendas, para liderança, né, para produtividade, para trabalho em equipe, e todos eles, sem exceção, eu aplicava o DISC dentro dos treinamentos. Eu não sei se, exemplo, se você trabalha nas empresas com palestras, ou workshops, ou consultoria, só para eu entender um pouco mais, para saber de que forma eu vou poder te ajudar com mais Hoje, assertividade, no tá? meu plano de negócio, são palestras de 2 horas, onde eu trabalho os pontos e levo uma ferramenta, que são os cursos nossos, de aprimoramento individual. Né? Não é uma formação coach, é uma plataforma de curso. Nós temos materiais na área de qualidade de vida, saúde, transformação de vida.
E a gente faz convênio com as empresas. Certo. Agora eu vejo, de repente eu posso, Beleza. no outro momento, após essa palestra, oferecer algo para enriquecê-los. Né? Apesar de estar começando agora, mas eu imagino que quando eu vou falar, eu faço uma leitura deles. Eu sei que não é executivo, são pessoas, o meu foco é chão de fábrica, são pessoas simples, pessoas com muitas dificuldades e que querem prosperar, mas muitas vezes não têm o foco correto. Então, você mostrando para ele como atuar. Beleza. Entendi. Tranquilo. Vê só. O que acontece aí? Quando você traz essa palestra para as empresas, de 2 horas, você traz lá uma ferramenta para essas empresas. Geralmente são quantas pessoas mais ou menos que participam dessa palestra? Tu tem só uma média, não? Luiz, só um número médio. 20, 50, 100, 200? Pequenas Só para ter uma empresas, na ideia. média de 7 a 15, 20 pessoas no máximo. Perfeito. Ó, em relação ao meu áudio, o pessoal está falando que está ok. Tá? Pelo menos até aqui. Então pode ser alguma coisa alto. com o teu aparelho Quando aí. você estava individual, Mas vou tentar. você estava falando, estava alto. Pode que eu entrei e ele abaixou. Não sei porquê, mas depois. Mas está dando para ouvir. Tem que ficar mais perto, mas está dando para ouvir. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então, olha só. O que é que você pode, dentro do que você já faz, ampliar o teu trabalho, incluindo o DISC? Quando você começar a estudar a formação, quando você chegar no nível das mentorias, que é um módulo que a gente tem, que é o módulo 9, das mentorias ao vivo, lá tem muitas estratégias para você colocar em prática a análise DISC, principalmente na área corporativa, para gerar novos negócios. Dentro dessa mentoria tem uma aula que eu ensino como você criar uma palestra do zero, apesar que você já tem conhecimento sobre isso, mas como você cria uma palestra do zero, já com os slides prontos, para você oferecer essa palestra de forma gratuita para a empresa, para que você possa vender um relatório completo ou até mesmo um processo completo naquela empresa. Isso é para quem está dando os primeiros passos e não tem a abertura ou nunca fez esse trabalho em empresas, tá? Beleza, não é o teu caso. Tu já trabalha, tu já tem esse conhecimento, ok. O que é que tu pode fazer a partir de agora? Você pode pegar a análise DISC e você incluir ela dentro de um workshop. Ao invés de você fazer uma palestra, você faz um workshop. Como assim, Luiz, workshop? Porque já tem tua palestra lá, ok. Junto com ela, para tu somar e tu entregar além do que tu já entrega para o teu cliente e conseguir ajudá-lo a ter mais assertividade, não só nessa produtividade, nas vendas, na parte de feedbacks, trabalho em equipe, na parte de resolução de conflitos, na parte interna na empresa, tudo isso a análise diz que ela consegue trazer para você essas informações e gerar para aqueles colaboradores, independente do nível deles dentro da empresa, gerar essa nova percepção de comportamento sobre si e o quanto essa percepção de comportamento pode ajudá-los a melhorar os resultados na empresa. Não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Exemplo, quando eu ia realizar os workshops, eu sei que às vezes tem colaborador que ele está meio travado. Ele chega ali sem saber o que é que vai acontecer, será que ele vai ficar exposto? Porque quando é um workshop, diferente de uma palestra, a palestra eu estou lá falando e as pessoas estão só me ouvindo. Mas quando eu estou dando um workshop, eu começo a gerar interatividade com as pessoas que também estão lá participando. Ou seja, elas também vão tirar a bunda da cadeira e vão também, de alguma forma, fazer um exercício, fazer uma atividade, vão interagir. Então, para que essas pessoas não fiquem desconfortáveis naquele momento ali, eu, Luiz Vicente, digo assim, olha, o conteúdo que vocês vão aprender aqui é um conteúdo que vocês vão não só utilizar aqui dentro da empresa de vocês, mas vocês também vão poder utilizar na vida de vocês. Não só na sua vida pessoal, se você é casado, se você tem namorada, mas também na sua vida familiar, com seus pais. E você vai conseguir entender melhor o seu comportamento e entender melhor o comportamento das pessoas que convivem com você. Então, presta atenção aqui comigo nesse workshop, porque eu tenho certeza, você não sairá a mesma pessoa após esse nosso workshop. Então já deixa o cara com aquela vontade assim, caramba, o que vai vir aí? O que é que vai vir aí? Então isso já deixa a pessoa aguçada a ficar conectado contigo. Outra coisa que eu faço, quando eu vou realizar um workshop, geralmente no máximo eu realizo para 30 pessoas. Estourando 30 pessoas. 30 pessoas. 30.
Por que 30? Porque quando passa de 40, 50 pessoas, é mais difícil eu ter o controle dessa galera. Então, eu precisaria de mais pessoas na minha equipe para me ajudar. Então, quando passa de 50 pessoas, eu não aconselho realizar um workshop. Pode ser uma palestra. Beleza. Mas se tem menos de 40 pessoas, 30, 25, 20 pessoas, vale muito mais a pena você realizar um workshop do que realizar uma palestra. Dentro desse workshop, você consegue ter um tempinho a mais de horas com eles, ou seja, se você usa lá 1h30, 2 horas na palestra, tu pode dobrar esse tempo e transformar em 3 horas, 3 horas e meia. Exemplo, das 9 da manhã ao meio-dia, das 2 às 17 horas, das 7 da noite às 10 da noite. E tu consegue entregar muito mais conteúdo, ganhar mais desse cliente e entregar muito além do que ele pagaria. Ou o que era que eu fazia muitas vezes? Exemplo, na minha região, eu moro no interior do estado de Pernambuco. Então, é diferente de eu estar numa capital, em Recife ou São Paulo. Então, quando eu aprendi esse treinamento, para realizar esse workshop na época, eu fui orientado a cobrar R$ 7.000, R$ 8.000 por 6 horas de trabalho. Porém, nas 6 horas de trabalho, eu fui orientado a cobrar em média R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 10.000 em média. Tá? Só que na minha região, no máximo, as empresas conseguiriam pagar 5.000, 4.000, tá? Por esse trabalho. Só que, quando eu chego para uma empresa e eu cobro ela R$ 5.000, R$ 4.000 por uma palestra, primeiro ela vai olhar se a entrega que eu vou realizar para ela realmente vai valer a pena o pagamento por ela passar lá 1h30, 2 horas comigo. Mas quando eu chego para ela e eu falo que eu estou entregando para ela lá 6 horas de puro conteúdo que vai ajudar em tempo real aquele grupo na empresa já ter resultados, ela já olha com outro olhar. Porque não é um conteúdo que eles vão absorver agora e daqui a 15 dias, daqui a 30 dias eles vão ver os resultados. Não. É um conteúdo em tempo real. Ou seja, acontece hoje o workshop, no dia seguinte já começam a ter resultados ali diferentes. Porque a gente trabalha com análise DISC, com comportamento. Não é um conteúdo motivacional. É diferente. Tá? É diferente. É um conteúdo comportamental. Eu até falo assim, olha, eu não trabalho com motivação. Eu trabalho com comportamento. E comportamento é quando tem mudança de hábito. Se tem mudança de hábito, eu vou ter novos resultados. Não tem por onde correr. Nada contra quem trabalha com motivação, tá? Eu tenho vários amigos que são palestrantes que trabalham com motivação, palestras motivacionais. Eu, Luiz Vicente, não trabalho, não me identifico. Eu gosto mais da parte comportamental, porque eu uso muito essa parte do DISC. Então, o que era que eu fazia? Eu chegava dentro do evento, tá? Me apresentava, coisa de 5 minutinhos, tal. Uma coisa que eu fazia, eu nunca deixava eles sentados de costas para o outro. Eu sempre gostei de usar formato de U. Lembra aquele formato de U? Onde eu faço um círculo e eu fico no meio? Dessa forma, todo mundo se vê. Esse é um primeiro ponto. Para quê? Para trazer eles conectados. Automaticamente, é natural que um sente próximo do outro que tem mais afinidade ali naquela empresa. É natural isso acontecer. Né? Então, como eu estou ali no meio, eu coloco o slide nas minhas costas e eu trabalho nos slides, exemplo, a primeira aula da formação gratuita. Ou seja, quando eu vou falar sobre a análise DISC, eu mostro para ele o que é a análise DISC, quando ela surgiu, qual a base teórica que existe por trás dela, quais são os 4 fatores comportamentais, e com isso eu já deixo na mão deles o relatório básico deles. Ou seja, eu uso com a empresa, quando eu vou fazer uma forma de apresentação, eu uso com a empresa o relatório básico para que eles tenham acesso ao gráfico natural, e aí na palestra, no workshop, eu vou mostrar para eles esses 4 estilos comportamentais. E eu faço a analogia do que está no slide com o gráfico que está na mão dele. Então ele já começa a se identificar. E toda a minha comunicação que eu uso,
ela está pautada em cima do que o gestor daquela empresa trouxe para mim de dificuldades que ele enxerga naquela empresa. Exemplo, Luiz, a equipe está muito solta, não está cumprindo os resultados que a empresa precisa, não está conseguindo bater as metas, está tendo muito falatóriozinho da comunicação. Ou seja, ele me traz já um feedback do que ele percebe que está acontecendo de ruídos naquela empresa. E isso eu trago de forma analógica, ou seja, eu faço uma analogia em relação ao estilo comportamental com aqueles problemas. Sem citar nomes, mas, exemplo, por que um influente, ele às vezes sai falando pelos cotovelos? Por conta disso, disso. Porque o conformista, ele é mais centrado, ele não é muito de dividir tarefas. Por conta disso. Então, eu sempre faço analogia do comportamento com os possíveis comportamentos que eles podem ter dentro da empresa. Então, toda a comunicação está atrelada a o que ele precisa. Então, quando eu vou chegar na empresa e eu vou vender esse workshop, eu mostro para ele tudo o que vai acontecer de resultados, de benefícios naquela empresa. E aí eu chego para o gestor, que é quem está me contratando, seja o RH, seja o dono da empresa, e eu, antes disso, exemplo, eu já sei uma média de quantas pessoas tem naquela empresa. Eu já sei uma média de quantas pessoas vai poder participar do meu workshop. Então, o que é que eu faço? O valor que eu cobro é uma média de 120 a 150 reais de cada pessoa. Ou seja, se tem lá 20 pessoas, eu vou cobrar por esse workshop entre 2.500, 3.000 até 4.000 reais daquele workshop. Só que eu não falo para o dono da empresa que eu vou cobrar por colaborador. Eu dou o valor do workshop. Ó, o meu workshop, para estar contigo aqui, 3 horas, ou, um exemplo, 6 horas, custa X. Esse é o valor que eu consigo fazer para você. E eu vou te entregar isso. Se ao final do evento, você ou alguém que você mandar tá lá participando, achar que não valeu a pena a entrega que eu realizei, você não precisa me pagar nada. Eu nem vou emitir a nota fiscal para você. Eu vou te dar gratuito esse meu trabalho. Então você não tem risco nenhum. Como forma de te mostrar o quanto eu estou comprometido e quero te ajudar na tua empresa, eu vou liberar como bônus para você um relatório de perfil comportamental completo para cada um dos colaboradores. E esse relatório ele tem 27 páginas de informações. Se você fosse me contratar para gerar um relatório desse, eu cobro hoje no mercado em torno de uns 300 reais por cada um desses relatórios. Fora uma devolutiva que eu poderia dar. Mas aqui eu já vou fazer uma devolutiva de forma grupal dentro do treinamento, dentro do workshop. Agora, se você fosse me contratar só para gerar esse relatório, você falou que você tem 20 pessoas. Eu estou cobrando 4.000 reais por essas 20 pessoas para dar esse workshop para você. Mas, se você fosse me contratar para gerar esses 20 relatórios, você não gastaria menos de 9.000 reais aí. 9 não, desculpa, 6.000 reais. Porque se a gente coloca 300 reais vezes 20, daria aí 6.000 reais tranquilo. Fora o valor do workshop. Então, eu estou te dando de forma gratuita esse bônus. E, novamente, se no final você achar que não valeu a pena, que a entrega que eu vou te dar na tua empresa não se paga e que eu não vou entregar muito além do que eu estou te entregando, você não fica com vergonha, não acha que eu vou ficar com raiva de você. Você pode falar, olha só, Marcelo, cara, eu não achei que valeu a pena essa tua entrega, eu não achei que foi aquilo que eu esperava. E, assim, eu queria usar da garantia que você me deu lá quando a gente bateu o papo lá. Tranquilo. Por quê? Porque essa entrega, nessa pegada, Marcelo, ela é muito poderosa, ela é muito forte. E para você ter ideia, com todos os clientes que eu já atendi até hoje, todos, eu uso essa mesma estratégia. Nunca que um cliente me pediu devolução. Pelo contrário, ele já pergunta se eu tenho mais algum outro treinamento, se eu posso fazer esse treinamento novamente daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Eu já cheguei a fazer com uma empresa e ela automaticamente mandou eu fechar com toda a rede do estado de Pernambuco.
já falei sobre isso em alguns momentos e algumas vezes. Hoje eu não faço mais esse trabalho, já tem um tempo já que eu não faço esse trabalho. Sempre recebo propostas, sempre empresas me procuram, mas eu não tenho hoje a disponibilidade de parar lá 3 horas ou 6 horas para fazer esse trabalho. Se eu fosse cobrar hoje o preço que eu acredito que valeria para mim, muitas empresas não poderiam pagar. Então eu não faço. E para fazer esse trabalho com um valor menor do que o valor que eu acredito que é um valor possível para mim, eu também não faço. Eu prefiro dar gratuitamente. Exemplo, tá com uns 20 dias que um shopping entrou em contato comigo solicitando que eu realizasse uma palestra lá no shopping. Eu falei, olha, infelizmente eu não vou conseguir realizar. Luiz, me ajuda, já te conheço há muito tempo e tal. Faz para mim. Eu falei, ó, não tenho agenda para isso. Mas faz o seguinte, eu vou indicar um aluno meu da formação avançada, do DISC Advance, para realizar essa palestra para você. Eu posso te garantir o seguinte, ele vai dar o melhor lá e tudo que ele vai aplicar lá foram conteúdos que eu já ensinei para ele em outras formações. Ela foi lá, falou com ele e fechou com ele. Tranquilo. Tá? Como já teve pessoas que eu conheço de Recife que me chamou para dar um treinamento lá de vendas, um workshop de vendas para a equipe da área imobiliária, e eu falei, cara, eu não tenho agenda para isso. Cara, mas veja aí, quanto é que você cobra? Eu falei, não dá, não dá. Porque o que é que acontece? Eu poderia pegar esse tempo que eu estou aqui com você aqui e fazer isso. Eu poderia, tranquilamente. Só que o que eu gero de resultados com essa nossa conversa aqui, me gera muito mais negócios a médio e longo prazo do que eu pensar apenas no ganho de agora. Porque essa nossa conversa aqui, ela é gravada. Eu vou poder ajudar outros alunos que têm esse interesse, de repente, de atuar nessa área corporativa. E eu sei que essa nossa conversa eu posso usar para outras pessoas que não conhecem o meu trabalho, nunca viram o meu trabalho. E que podem pegar esse material e dizer, caramba, tem um cara ali, que é lá de São Paulo, que ele já trabalha com isso, já tem umas... Puxa, eu também faço isso. Eu também queria implantar isso aqui na minha cidade. Como é que eu posso saber mais sobre isso? Ó, vem para o Disc Advance. Entendeu? Assim, para mim, o resultado que eu gero com o que eu faço hoje no digital, ele é muito maior do que se eu fosse parar no físico e me concentrar nele. Entendeu? Nesse sentido. Tanto é que o ano passado eu peguei, eu acho que foram 10 alunos, e eu fechei com esses alunos que tinham mais esse estilo mais de liderança. E eu ensinei para eles exatamente o workshop de 6 horas que eu realizava quando era presencial. Peguei 6 alunos, eu fiz isso durante 3 dias, acho que foram 3 encontros à noite, ensinando toda a estrutura de como fazer isso. Mas lá no Disc Advance tem uma aula ensinando como você cria essa palestra, para quem não sabe como criar. Já tem lá os slides prontos. Você só é mudar a logo, mudar o nome, tirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, mas ela está pronta. Que é a mesma que eu já utilizo nos meus workshops e que realmente dá muito resultado. Tá? Então, tem como tu fazer isso tranquilamente. E isso só vai aumentar ainda mais a tua carteira. Porque tu vai ter um novo serviço, tu vai agregar valor ainda mais com aquilo que tu já faz, e tu pode, inclusive, pegar algum cliente que tu já atendeu e tu mandar essa nova proposta para ele com esse teu novo serviço. Com certeza, um ou outro, ele pode querer te contratar novamente. Porque, poxa, se ele já te contratou, se ele teve resultados com a tua entrega, e tu tá chegando para ele, tá falando para ele que tu tem algo novo, algo diferente, algo que vai agregar ainda mais, e tu traz para ele quais são os benefícios que ele vai ter com a tua entrega, e esses benefícios são problemas que ele está sentindo, cara, ele só não te contrata se ele não puder te contratar. E, inclusive, Marcelo, é o que eu faço com os meus alunos. Ou seja, o aluno faz a formação gratuita. Ele só fez a formação gratuita. Ele quer comprar créditos. Ele pode comprar a hora que ele precisar. Ah, ele gostou do meu conteúdo. Cara, eu quero conhecer um pouco mais do Luiz Vicente. Ele vem para a minha formação do Disc Advanced. Ah, ele fechou um pacote com empresa de 50 relatórios. Ele sabe que ele pode comprar créditos com valor diferenciado. Ah, ele sabe que ele pode fechar comigo uma mentoria premium. Ou seja, eu posso revender para o mesmo aluno outras coisas que eu já faço que vai também ajudá-lo. É uma troca, todo mundo ganha. Mas eu também tenho um lado também gratuito, que eu dou aqui um conteúdo aqui que eu poderia estar cobrando por isso, tranquilamente. Ficou mais claro para tu, Marcelo? Faz sentido para você? Professor, agora, quando a Show. gente está falando, pelo que entendo, você fala do seu público, é um público mais executivo, pessoal comercial, né? Eu atendo hoje oficinas mecânicas, atendo restaurantes, lanchonetes, todos os tipos de ambientes.
Uhum. Para esse público, como que seria mais essa abordagem para vender esse treinamento? Vamos lá, olha só. Independente do tipo do segmento, independente do negócio daquela empresa, por exemplo, em termos de quantidade de colaboradores ou o nível hierárquico dessas empresas, existem situações que ela acontece em qualquer empresa. Situações que eu digo o seguinte, exemplo, são comportamentos corriqueiros. Uns acontecem mais em determinadas empresas, outros menos. Exemplo, você falou que você trabalha com empresas que buscam também melhorar a Na produtividade e verdade, assim, vendas. ó, a palestra Correto? minha, ela é baseada em uma inteligência emocional. Então, comportamental. Trabalha a questão do comprometimento, comportamento, o perfil de profissional que a empresa precisa, um cara comprometido, um cara focado em resultado, bom relacionamento, uma comunicação assertiva, né? E a gente tem uma palestra Uhum. nessa linha não é palestra motivacional também. Eu não vejo aquela palestra, não faço aquela Entendi. palestra de levantar o cara, dizer que, sabe, o negócio é muito mais racional, trabalhar em cima de... Beleza. Olha só. Concorda comigo que essas empresas, essas pessoas, elas têm conflitos de relacionamento Sim, interpessoal entre colaboradores? tem. Elas têm conflitos. Concorda comigo que muitos colaboradores, eles também têm conflitos Muito. internos que muitas vezes prejudicam eles nos resultados dentro daquela empresa? Exemplo, se eu não estou bem comigo mesmo, eu muitas vezes não vou conseguir atender muito bem o meu cliente. É aquele negócio, como é que eu ajudo o outro se eu não sou ajudado? Como é que eu posso ajudar o outro se eu não estou bem comigo mesmo? Eu não vou conseguir ser 100%. Então, quando você descobre quais são as dificuldades que essas empresas elas enfrentam nesse momento, você consegue trazer para elas a solução que elas estão necessitando. Só que muitas delas não têm noção que existem profissionais que podem ajudá-las com aquelas soluções. Então, exemplo, se a empresa está com muita rotatividade, muita gente entrando, muita gente saindo. O que isso quer dizer? Que ela não tem um processo seletivo muito eficiente, que ela não tem todas as ferramentas necessárias para fazer esse processo seletivo. Você sabe que o DISC ajuda. Se ela tem colaboradores que eles não estão muito satisfeitos dentro daquela empresa, você sabe que você com o DISC, você consegue ajudar elas a saber exatamente quem está satisfeito e quem não está dentro daquela empresa. Você consegue fazer isso com o DISC. Se ela não tem dentro da empresa, geralmente empresas de pequeno porte não tem, tá? Ela não tem uma descrição dos cargos daquela empresa, dentro do DISC você também consegue construir isso. Se ela está com dificuldade de aumentar as suas vendas no final do mês, quando bater lá o caixa, você sabe que o DISC ele consegue ajudar você a conhecer o seu perfil comportamental, conhecer o perfil comportamental do seu cliente e você alinhar a sua comunicação com a comunicação do seu cliente. Se você não está vendendo mais e você está atendendo os clientes, é porque você não está tendo assertividade na sua comunicação com aquele cliente. Porque se ele está chegando até você e você não está conseguindo trabalhar os gaps que está faltando para ele poder solucionar o que ele está buscando, ele vai embora e não vai te comprar, vai comprar do teu concorrente. Isso é fato. Então o DISC também ajuda com isso. Então veja as linhas de trabalho que você tem para você montar um material e você entregar para aquela empresa o que ela precisa. Agora, se você chegar para uma empresa e você falar tudo o que você faz, tudo que você tem, antes de ouvir o que ela tem a falar para você, você pode dar um tiro no pé. Por quê, Luiz? Experiência própria, tá? E de quem já tive também mentores de pessoas que estão no mercado há muitos anos. E isso que eu vou te falar aqui agora, eu aprendi com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, Masaru Ogata. Ele trabalhou 17 anos na Johnson Johnson, na parte lá de marketing da Johnson Johnson, na parte também de treinamentos da Johnson Johnson. Ele saiu da empresa para montar uma empresa de treinamentos. E o que é que ele ensinou para a gente no curso que eu fiz com ele lá em Dayatuba, São Paulo?
Ele falou, olha só, gente, toda vez que você chega para um cliente e você, antes de ouvir a necessidade dele, você já fala aquilo que você tem, você está dando chances para ele dele simplesmente travar em relação à necessidade dele e dizer assim, olha, Marcelo, cara, obrigado, eu já chamei um profissional para fazer isso aqui, eu já tive um treinamento com esses temas aqui e não me deu tanto resultado, ou eu não estou precisando disso nesse momento. Mas quando você joga para aquela pessoa quais são as dificuldades, quais são a realidade que ele está vivenciando hoje naquela empresa, que ele gostaria de melhorar, você consegue ouvir. Se você consegue ouvir, você consegue encaixar aquilo que ele está trazendo para você dentro dos seus serviços. Aí você sim fala para ele aquilo que você pode entregar. Então, toda vez que uma empresa me solicitava, antes de eu ir até ela, um orçamento, uma reunião comigo, sobre uma palestra, sobre um workshop, sobre o DISC, antes de tudo eu perguntava para ela, quais são tuas dificuldades aí? O que é que está acontecendo na tua empresa? Então eu ouvia ela e ia dizer, pronto, pois baseado nisso que você trouxe para mim, eu tenho um conteúdo para você. E aí sim eu apresentava para essa pessoa a proposta. E eu só mandava por e-mail o fechamento do que eu já conversei com ela. Mas, ou seja, eu estava mandando exatamente o que ela precisava. Porque antes acontecia o seguinte, Luiz, estou precisando de uma palestra aqui no shopping. Manda a proposta para mim. Aí eu dizia, é equipe de quê? De vendas? É. Aí eu, vendas, mandava a proposta. Pá. Podia dar certo ou não. Mas quando eu ouço as necessidades dela, eu trago uma proposta e na proposta eu informo exatamente as soluções que eu vou realizar dentro daquele workshop com as necessidades dela. Para quê? Para casar. Existe o que eu falo de gap. Ela está aqui e ela quer chegar aqui. E eu tenho essa solução, eu tenho esse gap. Eu tenho esse distanciamento entre onde ela está e onde ela quer chegar. E eu chego com a solução. Se eu chego com a solução, não tem por que ela falar que eu não vai pagar. Entendeu? E eu mostro para ela que o valor que ela está pagando é muito menor em relação aos resultados que ela está deixando de ter. Tá? Principalmente para empresas que trabalham com vendas, se tu faz um workshop desse com vendas, com um colaborador, e tu mostra a questão do perfil comportamental e atrela isso às vendas, cara, ele vai ter um ganho gigantesco ali, que não é um curso de técnicas de vendas, não é técnicas de venda, todo mundo ensina na internet. Você bota lá no Google, técnicas de venda, tá assim, ó. O problema das eu falo empresas, né, cliente, olha, eu não trabalho... Eu falo isso. Oi? O problema não é técnica, é comportamento. Técnica é muito O cara fácil. sabe que tem que fazer. Técnica é muito Sabe fácil. que tem que fazer. O problema é que ele não faz. Por que ele não Isso aí faz? faz Essa é a parte. questão. Tem a ver com Aí tem a ver comportamento. com comportamento. Ô Luiz. Tá? Então, assim, Marcelo, eu acho que dá para te ajudar aí, já tem alguns insights aí. Tá? Pega os teus clientes que tu já atendeu. Pega os clientes dos últimos 6 meses que tu já atendeu. Ah, Luiz, eu só atendi 4 ou 5, sei lá, não sei. Pega do último ano, monta, assiste essa aula que tem lá no dentro do curso, monta já um workshop. Pega, exemplo, pega a tua palestra que tu já tem, pega a análise disso que tu vai demorar no mínimo com ela 2 horas. Tu não consegue com menos de 2 horas entregar esse conteúdo dentro do workshop. Exemplo, eu já fiz em 40 minutos a palestra do DISC, mas só a palestra, só falar. Beleza. Agora, falar, fazer a analogia, mostrar lá o relatório. Porque, exemplo, quando eles estão com o relatório em mãos, eles fazem assim, ó. Tá lá no workshop e meio que ele fica escondendo dele, sabe? Porque ele não quer que ninguém veja. Porque ele fica com vergonha, às vezes fica com medo, o que é que vai falar, o que é que vai dizer. Então, eu nunca uso o deles como exemplo. Eu sempre trago um outro que tem lá dentro do meu sistema. Agora, eu pergunto, tem alguém aqui que gostaria que eu olhasse o seu relatório e falasse o que está dizendo de informações sobre o teu comportamento? E aí eu até pergunto para o grupo se o grupo valida, para você ver o poder do material. Cara, eu nunca fiz isso e fiquei de graça lá, sem ninguém querer que eu mostrasse. Sempre tem um I ou um D que quer aparecer. Olha o meu, pode olhar o meu, mostra aí, ó, pode olhar, mostra aí. Sempre tem um I, tem um D que quer mostrar. O S fica meio com medo, o conformista fica meio assim. Será que isso vai dar certo? Será que esse cara vai falar? Eu que não vou mostrar o meu. Só que, naturalmente, todo mundo vai saber o dele. Porque eu estou mostrando Luiz, o que é análise comportamental. tem mais um minutinho aí? Tá?
Tem mais Te um ajudei? minutinho? Tem mais O um que mais eu posso te minutinho? ajudar? Tem? Vamos embora. Luiz, Qual a tua dúvida? agora, assim, eu trabalho com venda no meu treinamento, tá? Que assim, eu faço o meu método hoje, eu tenho uma equipe de vendas, a gente vende, faz a palestra gratuita, depois a gente oferece os materiais da nossa estrutura, são cursos, são livros, são materiais pedagógicos, da formação e desenvolvimento. Mas assim, lá tem todo tipo de pessoas. Lá tem o I, tem o D, tem o conformidade, tem o Conformidade. estabilidade. Como conseguir alcançar, dentro desse treinamento, para vendas, cada um deles? Pitch de venda. Você fala, exemplo, para sua Não, eu, por equipe ter exemplo, mais assertividade eu sou para palestrante. fechar. Fazer a palestra falando sobre a temática da palestra é revolução do seu futuro. Então, eu trabalho o princípio da saúde holística. Então, eu trabalho sobre qualidade de vida, sobre a vida profissional e a vida pessoal, como quebra de crenças, mudança de mentalidade, vencer obstáculos, superar transformação. E no final, a gente oferece materiais, são cursos, são capacitações, para ele ter acesso, que a gente faz um convênio com a empresa. Só que, normalmente, na empresa tem uns 4 tipos de pessoas. Como alcançá-los nesse pitch de venda? Lá no treinamento, lá na palestra, seria isso? Como fazer com que eles comprem de Lá tem o você, dominante, tem correto? o Para você conseguir. influente, tem o conformidade, tem o estabilidade, né? Beleza. Então, olha só. Primeira coisa. Você que está ali à frente, você já começa a ter uma noção daquele grupo, dependendo da quantidade do grupo. Se aquele grupo ele é mais influente, se ele é mais dominante, se ele é mais estável, se ele é mais conformista. Como é que tu descobre isso? Nós, inconscientemente, conseguimos transparecer através do nosso comportamento no ambiente onde a gente está. Então, quando você está lá com um grupo, você está chegando lá, está ajeitando seu slide, ajeitando a sua palestra, as pessoas estão lá chegando, ou eu não sei se você pede para as pessoas se apresentarem e tal, você já começa a perceber alguns traços comportamentais dessas pessoas. Geralmente, o conformista, ele chega mais tímido, assim como o estável. Ele chega mais na dele, ele fica mais quieto, ele fica mais calado. Geralmente, o influente, ele já é aquele que já chega conversando com todo mundo ali, ou sempre conversando com alguém lá do lado dele. Você já percebe essas formas de se comunicar deles ali naquele ambiente com poucos minutinhos que você está lá. Muitas vezes, quando você interage com a plateia, aquela plateia ali, ela também consegue externar o seu comportamento, muitas vezes quando você pede uma ação. Exemplo, pessoal, quem concorda comigo aí? Levanta a mão, quem concorda comigo? Geralmente, o influente e o estável, ele levanta logo. O dominante, ele se acreditar em você, ele levanta ou ele vai mais... O influente, o estável... demora um pouco mais para levantar. O estável e o influente é mais fácil ele ser condicionado, porque ele é mais emotivo. O influente e o estável, ele é mais emotivo. Então, ele é mais influenciável para gerar as ações que você pede para ele gerar. O conformista e o dominante, ele é um pouco diferente. O dominante, ele levanta mais a mão rápido quando ele acredita naquela tua ideia e ele identifica que aquela tua ideia, aquilo que você solicitou para ele, gera um resultado. Ele de imediato, ele já levanta até primeiro do que todo mundo. O conformista, ele já é mais autêntico, ele é mais verdadeiro. Se ele acreditar, ele levanta a mão, mas ele não levanta com aquele entusiasmo. Ele levanta meio que pela metade. Ele faz assim, ó, com a mão. É o jeito dele. Tá tudo bem. Então, a tua comunicação pode ser testada com a plateia já no primeiro momento que você chega lá naquele ambiente. Exemplo, eu particularmente, quando eu chego no ambiente e é um grupo que não me conhece, eu já chego meio que mostrando para eles que eu sou igual a eles. Não é porque eu estou ali passando um conteúdo que eu sou superior a eles. Então, eu já chego para eles sorrindo, já chego para eles já meio que já conversando, eu já começo a quebrar o gelo ali naquele primeiro contato. Já para
eu também me senti mais confortável. Então, existem algumas técnicas que você consegue fazer isso. Quanto mais você falar a linguagem do público que está te assistindo, mais fácil você consegue vender para esse público. Ao mesmo tempo, se você está falando sobre um conteúdo, que esse conteúdo, aquele público, ele é o público do teu conteúdo, você pode, sabendo sobre análise DISC, atrelar esse teu conteúdo dentro do comportamento dessas pessoas. Exemplo, você falou espiritualidade, correto? Você falou sobre espiritualidade, correto? Na tua fala aí do teu trabalho. Um dos pontos é espiritualidade. O dominante, o influente, o estável e o conformista, ele tem formas de entender sobre isso. O conformista e o dominante, ele é mais cético. Ele é mais racional. O influente e o estável, por ele ser mais emocional, ele é mais fácil de absorver isso. Então você pode, inclusive, fazer analogia de como essas pessoas, elas são no dia a dia delas em relação a esse assunto que você está dando para elas. E aí, meu amigo, só você vai saber fazer isso. Porque é você que domina o conteúdo. É igual eu chegar para um coach que quer usar análise DISC dentro do seu processo. Eu consigo mostrar para ele o quanto o DISC pode ajudá-lo. E eu faço analogia de fatos reais de como é que acontece isso. Da mesma forma que, se uma empresa está me contratando para fazer um processo seletivo com análise DISC, eu, como analista DISC, eu preciso saber de que forma essa análise DISC pode ajudar ele dentro dessa empresa e mostrar para ele fatos reais de como é o comportamento das pessoas de acordo com o DISC na vida delas, lá dentro do negócio dele. Então, a mesma coisa você pode fazer com o seu conteúdo. Você pode pegar o seu conteúdo e você atrelar, e você fazer uma analogia de como esse conteúdo é na vida dessas pessoas em relação ao comportamento delas. E aí, é a parte que eu não sei também qual é o seu nível hoje em relação a conhecimento sobre o DISC. Se você tiver um conhecimento um pouco mais profundo, você consegue fazer essa analogia. Ou começar já a dar os primeiros passos nessa analogia. E você consegue ter mais assertividade na comunicação com eles. Show de bola. Show de bola. Ficou mais claro para você? Legal. Obrigado. Eu sei que nosso tempo já estourou, né? Espero ter te ajudado aí, tá? Mas, assim, foi muito bom, foi muito clarificador, foi muito esclarecedor. Já começou a brotar algumas ideias aqui bem legais. A gente vai trocando ideia, vai conversando lá dentro do curso. E gratidão pela atenção. Tá bom? Tamo junto. Deus te abençoe aí. Tamo junto. Sucesso pra tu aí, tá? Bom? Valeu, mestre. Gratidão, Tamo junto. Valeu. Um abraço, Marcelo. Gratidão. Tamo junto.